Hatterzada de todo o universo. E aí, cara, como é que vocês estão? Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Leroy e esse aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse aqui é o Haterzaço. E hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês, porque em meio a muitas discussões aí na internet, falaram um pouco sobre falta de resenhas em canais, principalmente em canais grandes, né? Canais muito grandes, que estão meio fugindo de resenhas, estão mais um pouco caindo pra cinema, que é óbvio, né, o grande público aí das mídias, mas sim, existem muitos canais de resenha, então eu falei, pô, faz tempinho que eu não faço uma resenha aqui no YouTube, né, pô, eu tenho um quadrinho aqui que eu queria conversar com vocês, sabe, não é muito bem um lançamento, apesar de ter saído há pouco tempo, mas é algo que tem muita aura em volta, né, tem muita crítica em volta, é um dos pilares aí da subconsciente nerd do que é ruim. Eu tô falando dos 952, mais especificamente do início do Superman, dos 952, a Action Comics do Rags Morales e do grande Grant Morrison. O pessoal critica muito esse quadrinho, mas pô, Action Comics do Grant Morrison e do Rags Morales no início dos 952. E saiu aqui, a Panini trouxe essa edição aqui, Grandes Heróis DC, os 952, Superman e os Homens de Aço. Talvez você não conheça e essa seja a chance de você finalmente conhecer essa fase tão mal falada aí da DC. Mas primeiro deixa aquele likezinho, se inscreve aqui no nosso canal e aciona o sininho pra toda vez que eu vim falar de quadrinhos. Ah, não tem resenha de quadrinhos no YouTube. Tem sim, maluco, tem aqui e a gente ainda fala de 952. Vocês estarem ligados, beleza? Então vamos nessa. Bom, vamos lá, 952 tem uma grande mítica em cima deles, né? O pessoal fala muito mal, mas vamos falar um pouquinho da verdade. Eu gosto de admitir as verdades aqui do mundo. Nem todo mundo leu 952, e melhor ainda, né? Nem todo mundo leu justamente os quadrinhos que todo mundo fala mal dos 952. Action Comics, né? Onde o grande Grant Morrison, né, o grande autor aí de grandes clássicos até com o Superman, traz aqui uma revisitada às origens do Superman. Se o Superman é um dos personagens que realmente iniciou do zero nos 952, e aqui o Grant Morrison faz na Action Comics o início da jornada dele, do Clark Kent como Superman. Eu gostei muito na época que eu li, eu vi muitas pessoas falando mal, o próprio Grant Morrison às vezes dá uma desconversada, mas cara, eu acho um quadrinho bem divertido. O Grant Morrison aqui, ele pega basicamente o Superman do Joe Shuster e do Jerry Siegel e traz agora para uma atualidade, né, dos anos 2000 ali, onde o Superman, ele não tem os poderes completos, ele pula só alto, ele corre, ele tem a visão de calor de vez em quando, tem uma certa invulnerabilidade e tem também a super força. E, cara, tá muito longe de ser o Superman que a gente conhece na outra revista, né? O Superman do George Pérez, esse sim que não presta. Mas eu acho, pessoalmente, que esse começo do Grant Morrison é muito bom. Super-herói que é quase um vigilante, né? Um cara mais violento, um cara mais explosivo, alguém que tá se descobrindo, alguém que tá descobrindo os seus poderes e que luta pela comunidade. O Superman comunista, assim, que é mal visto pelos políticos, mal visto pela polícia, ele é contra o sistema e, cara, ele tenta ajudar o povo, ele tenta ajudar a galera e é muito legal acompanhar isso aqui. Eu adoro o uniforme do Superman, acho que tem grandes variações, mas se eu pudesse escolher um, eu escolheria isso, camisetinha, a bota e a calça jeans com uma capa pequenininha assim. Cara, é muito legal ver isso acontecendo aqui nas páginas, os desenhos do Rags Morales, é muito bom, cara, eu acho que ele dá uma dinâmica muito legal e que se encaixa com a própria escrita do Grant Morrison. Superman aprendendo como lidar com esses poderes, ele tendo um senso de justiça único, só dele, não entendendo, não querendo se adaptar ao centro de justiça do mundo, ele segue as suas próprias regras e decide ele mesmo o que é certo e errado em prol da justiça. Grant Morrison deixa claro que se inspirou nos 10 primeiros volumes da Action Comics, lá de 1938, pelo Joe Shuster e pelo Jerry Siegel. Então é um cara muito bem próximo ali, você vê até vários easter eggs durante a história de momentos que realmente aconteceram na Action Comics lá no passado. A segunda premissa é que ele queria o estágio da vida do Clark Kent que não era muito bem trabalhado. A gente já tinha visto o Superman, inclusive pelo próprio Grant Morrison, viajando aí no mundo, querendo entender seu papel na humanidade. A gente já tinha visto o Superman lá em Smallville, mas é um período que a gente nunca viu muito bem, é Clark Kent após sair da faculdade, como era esse cara, como ele conseguiu se estabelecer, como ele conseguiu um emprego no planeta diário. Período meio nebuloso na vida do Clark Kent, e traz para essa realidade aqui. Ele se apega também ao nome Action Comics, são quadrinhos de ação, então ele traz muita ação
traz muita pancadaria, onde o Superman usa menos o bom senso e mais os punhos, assim, mas não é nada Superman dos olhinhos vermelhos que sai matando a galera. Pelo contrário, ele na verdade tem um senso de justiça bem até simplista, né? Ele não consegue ver as camadas que ele viria a ver mais tarde, de onde entra a justiça, onde entra a lei, mas sempre buscando o bem, tanto que a comunidade de Metrópolis acaba adotando ele como um super-herói. Isso também aliado aos desenhos do Rags Morales, também são muito bons. Ele foca aqui nas expressões, ele dá expressões únicas e feições únicas para os personagens. Então não é todo mundo igual, muda um bigode, muda um cabelo, mas é o mesmo personagem. Não, aqui ele faz um cara mais gordo, um cara mais magro, um cara mais jovem, um cara mais velho, um narigudo, bochechudo, o olho muito grande, o olho muito pequeno. O Rags Morales trabalha muito bem nisso de fazer as distinções entre os personagens, colocar eles nas suas faixas etárias, e na ação ele manda incrivelmente bem. Se liga nessa página aqui, cara. Pô, é muito bom. Eu gosto desse tipo de abordagem. Eu acho que foi um belo começo pro Superman dos 952, né? Principalmente na Action Comics, mas não é tudo maravilha. Cara, eu tenho que admitir que depois a coisa dentro mesmo da Action Comics piora muito, muito mesmo. Um dos grandes motivos principais é que o Grant Morrison, na verdade, pensou em 6 números para contar a sua história, mas devido ao atraso do Rags Morales, outros acontecimentos, atraso da própria editora ou do próprio Grant Morrison, e aí é que a coisa começa a piorar. Depois do 6º, 7º número, 6ª, 7ª história, aqui dentro você começa a perceber, principalmente pelas mudanças nos desenhos ali, que a história começa a meio que se perder demais. Você vê aqui esse Superman da Action Comics já caminhando pra se tornar aquele Superman do Pérez. Só que o que acontece? O Grant Morrison queria que o Superman fosse muito raivoso, o Superman fosse meio desequilibrado, não tivesse essa noção de mundo muito bem na Action Comics que se passava no passado. Só que isso acabou atrapalhando também o George Pérez nas revistas dele, porque ele tinha que não contradizer o que o Grant Morrison estava fazendo, mas sem ideia do que o cara estava fazendo. Então, muito do Superman aqui, desse Superman jovem, foi adotado no Superman da era vigente. Então isso complicou bem as coisas. O George Pérez não conseguia contar suas próprias histórias. E aí você vê que a coisa vai embolando. Vou te dar o ponto certinho. Começa a se perder quando o Superman veste a armadura dele lá de Krypton, aquela que tem os risquinhos e tal. Ali a coisa começa a dar uma desgringolada, até porque entra Andy Kubert, né, pra cobrir as falhas do Rags Morales. E eu odeio Andy Kubert. Já dá aí um caminho da porcaria que a revista foi se tornando. Mas, como eu frisei o vídeo inteiro, o início é muito bom. Acho que é uma grande oportunidade. O valor de capa dessa aqui da Panini é R$ 39,90 por 232 páginas. Vale a pena. Você ainda consegue descontos na própria Panini e também na Amazon. Na Amazon tem grandes promoções desses quadrinhos dos 952. Então, cara, eu recomendo pra caramba que você leia isso aqui. É um Superman diferente, é um Superman bem próximo da sua criação, inclusive, como eu falei, pegando como base as primeiras edições da Action Comics original, trazendo muito dos conceitos criados pelo Shuster e pelo Siegel, dando easter eggs ali para quem já leu ou conhece aquelas histórias, trazendo o Superman do povo, o Superman comunista, como a gente gosta, ver como na juventude a gente tem muitas certezas, mas que elas vão se desfazendo pelo caminho. É justamente isso que o Grant Morrison quis fazer, mostrando o crescimento do personagem aos poucos até ele se tornar aquele símbolo da esperança, que infelizmente no 952 nunca chegou a acontecer. Mas eu recomendo pra caramba. A coleção da Panini, se você não leu os 952, se você não tem esse preconceito já formado sobre essa fase aí da DC, vale muito a pena. E aí, caras? Acho que já falei pra caramba. Tá aqui, ó, vocês não queriam a resenha de gibi, tá aí a resenha de Superman, os grandes heróis dos 952, Superman e os Homens de Aço. Vale a pena? Vale. 70% desse quadrinho dá pra aproveitar. Eu dou uma notinha 7, então, porque as primeiras histórias são bem legais. Dá pra você ler numa boa, divertida, ação legal, desenhos legais, roteiros e diálogos muito bom, mas depois que o Superman começa a galgar o seu caminho pra se tornar o Homem de Aço, a coisa desanda. Aí nem eu vou proteger, a história fica ruim de verdade, mas os primeiros números valem a pena. Então é isso aí, galerinha. Já falei, já caguei aquela regra. Quero saber de vocês. Vocês gostam desse Superman dos 952? Vocês conhecem esse Superman dos 952? Deixa aí no comentário.
Fala também aí que quadrinho dos 952 você acha que é injustiçado. O pessoal fala mal, mas nem chegou perto pra dar a sua verdadeira opinião. Deixa aí que eu quero saber de você. Então deixa também aquele likezinho, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho pra toda vez que eu vim falar aqui de historinhas aqui malditas pela galera, mas que realmente vale a pena vocês estarem ligados. Segue a gente também em todas as outras redes sociais. Em todas elas nós estamos como Haterzaço, só no X Twitter nós estamos como canal Haterzaço. Ajuda o projetinho comprando pelos nossos links aí que vão estar na tela. Tem também nosso grupinho lá do WhatsApp, onde a gente pode das promoções que estão correndo em Amazon, Panini e Shopee para também reforçar aqui o projeto e a gente melhorar cada vez mais. Hatercast, nosso podcast aí, mensal, bimestral, sei lá, continua saindo. A gente tá um pouquinho atrasado, mas já estamos voltando com um capítulo novo. Então pega aí e ouve a gente em todos os agregadores de podcasts. Acho que é isso aí, galerinha. Já falei demais. Vambora. Beijos, até.